Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti. Oi, gente, bom dia a todos. Esta semana eu trago uma super mulher elétrica, sempre incrível, e daqui de Minas, aqui de Belo Horizonte, nossa terra maravilhosa, que é a Paula Távora, que é médica, mãe da Juju e da Bela, imunologista, sócia fundadora da Vaccin Vacinas e Exames Laboratoriais. Olha, a Paula, eu já falei, ela é isso, essa lista e muito mais. Uma médica e empreendedora, uma mulher que tem visão e está sempre aí em ação. Ela contou uma história incrível, uma história de vida, de profissão, da maternidade, das suas experiências, como ela mistura tantos universos em uma pessoa só. E ela veio contar pra gente como ela enfrentou barreiras da vida numa cultura tão mineira, né, tão tradicional, muitas vezes machista, inclusive um machismo interno vindo de uma família dela mesma, né, barreiras até mesmo para seguir uma profissão em relação ao pai, aos irmãos, e o que ela teve que enfrentar e provar que podia fazer e acontecer. E fazer muito mais do que ela imaginava, né? Uma história de vida, de amor, de perdas e ganhos também, mas que a gente aprende muito ao ouvi-la. Então eu gostaria muito de trazer um pouquinho desse trecho aqui nessa terça-feira e convidá-los também a estarem aqui ao longo da semana para ouvir um pouquinho mais da Paula. Durante o curso médico, comecei a mandar meu currículo para universidades fora do país. E Rodrigo, quando se formou em Engenharia de Minas, que é a profissão que ele escolheu de origem, foi contratado logo recém-formado por uma empresa inglesa. E ele já estava seguindo para a Inglaterra para fazer um mestrado. Foi quando eu fui agraciada com uma bolsa de estudos do CNPq para fazer um mestrado na Universidade de Cambridge, também na Inglaterra. Então, esse foi o meu primeiro salto, assim, de uma recém-formada, né, no curso médico aqui em Belo Horizonte, na Faculdade de Ciências Médicas, e pedi conselhos para meus professores, todos eles me orientando a ficar aqui, e eu ignorei e fui embora. E fui fazer um mestrado na área de imunologia, mais especificamente imunologia de transplantes do pâncreas, e na Universidade de Cambridge, onde eu tive uma oportunidade riquíssima de conhecer um novo mundo, o mundo da pesquisa, o mundo da Inglaterra, daquela ilha do Reino Unido, com um povo que mescla entre um pouco soberbo, mas também muito bem-humorado, embora aquele país tenha pouco sol. E eu tive uma experiência riquíssima, foi ótimo. Eu aprofundei, então, numa coisa que a escola de medicina não me deu, que é você fazer todo o trabalho prático, técnico, laboratorial, e depois defender uma tese lá, com uma entrevista e uma sabatina por ingleses muito sóbrios. E eu, aquela menina jovem, que ao longo desse período, Rodrigo concluiu o mestrado dele e foi convidado para trabalhar na África do Sul. E eu tenho muitas dificuldades, sabe, Carol, de dizer não para os desafios e para as oportunidades. Parece que eu me fortaleço quando eu tenho alguma coisa assim muito antagônica. Por que eu digo isso? Porque esse convite do Rodrigo para ir para a África do Sul foi exatamente no período de finalização e abolição do apartheid, aquele sistema racial da qual eu era absolutamente defensora dos direitos humanos. Eu participei daquela corrente global contra tudo aquilo que acontecia na África do Sul, que eu tive até receio de não ser nem autorizada a entrar naquele país. E, no entanto, foi muito bacana, porque o projeto era um projeto de medicina da família, misturado com medicina comunitária, com um ambulatório de pacientes crônicos, e eu acabei sendo aprovada na entrevista, e fiz o Revalida, e eu e Rodrigo nos mudamos para a África do Sul para a gente trabalhar lá, ele na área da mineração e eu na área médica, com anos muito, muito lindos e dourados de uma perspectiva de crescimento pessoal, profissional. Foi lá que a gente formalizou nosso casamento e foi onde nasceu minha primeira filha, a Juju, e todo esse contexto de estar num país pós-racismo cruel, em anos de perspectivas muito iluminadas de abolição desse sistema, e eu ali, uma médica nova, jovem, mulher, num contexto machista também, para trabalhar como médica. Bom, pessoal, esse é um pouquinho do trecho da vida da Paula, que é muito interessante. Ela teve várias experiências como mulher, como mãe, como médica,
Eu agradeço, inclusive, a ela por ter dividido com a gente, né? Trazido um presente para nós aqui, não só para mim, mas para os ouvintes, de um trecho da vida dela que não é tão bonito, nem tão alegre, mas que traz muitos aprendizados. Ela vai contar um pouquinho desse trecho na próxima quinta-feira. Então, eu aguardo vocês aqui. Uma excelente semana e até lá.